Bom, estamos aqui mais uma vez falando direto de Nova York, uma rua bem movimentada, né, Dani? Estamos aqui para falar então desse segundo dia de participação do Instituto Claro na Assembleia Geral da ONU. Ontem, de novo, a questão de dados, né, da utilização de dados na prevenção de doenças foi abordada. Fala um pouquinho como é que foi o evento de ontem. Laila, primeiro que é isso, a gente está aqui no movimento, no meio de Manhattan, onde tudo está acontecendo e ontem o evento ele foi, na verdade, para falar sobre os dados e assim, essa tem sido uma temática muito forte, né, durante a semana toda, mas ontem em especial foi para falar de dados na saúde, como nós utilizamos os dados e a ciência dos dados para melhorar e acelerar a saúde pública de forma global. É sempre importante lembrar que aqui a gente está discutindo mundo, né, questões do mundo. E aí os cases que são apresentados, eles vêm para mostrar, para dizer que é possível, que tem formas de se fazer. Então ontem o encontro ele abordou esse tipo de assunto. Quais são os maiores problemas nesse campo, né, que são encontrados? Sim, a gente tem algumas questões que foram, assim, de uma maneira geral, a gente consegue fazer e existem casos de sucesso. Por outro lado, tem uma questão importante que a gente tem que sempre considerar, que é um assunto em tese, talvez um pouco novo ainda. Então, tem 3 pontos principais. Um ponto é a capacitação, ou ter profissionais capacitados em data science, ciências dos dados, para que eles possam fazer uma curadoria, para que eles possam olhar para esses dados e saber exatamente o que se pode extrair deles e como eles podem ajudar e apoiar esse processo da saúde, por exemplo. Um segundo ponto, Laila, muito importante, é a disponibilidade dos dados e a qualificação e a qualidade desses dados. E isso a gente ainda tem um gap, né? Existem dados, a gente sabe disso. Todos nós, né, quando acessamos uma plataforma, quando acessamos uma rede social, quando compramos alguma coisa, a gente está inserindo dados. Mas pensando nesses projetos ligados à educação, à saúde, a gente precisa ter essa curadoria. Um outro ponto importante que também foi discutido, que também é um passo para a melhoria, é a gente olhar as nossas políticas e a responsabilidade do uso desses dados. Então isso também foi bastante discutido e, de fato, eu acho que é um ponto que todo mundo está olhando, as empresas estão olhando. E aí, assim, é importante a gente olhar para isso para ter responsabilidade na hora de usar, né? E poder usar para o bem da saúde, para o bem da educação, enfim. Então, acho que são esses 3 pontos que foram abordados que eu acho que vale a pena a gente citar aqui e compartilhar com todo mundo que está assistindo a gente. E nesses cases, né, de sucesso, né, que já estão acontecendo, quais são, você pode citar alguns cases e o que está sendo encontrado nesse campo? Sim, a gente tem, ontem foram apresentados 3 cases, né? Um case, e geralmente em países da África, por questões sociais, que nós sabemos, todos sabemos, mas foram cases sobre a maternidade e o pré-natal, o nascimento das crianças. Então, na verdade, eles contrataram, um dos países do case, eles contrataram profissionais da saúde qualificados que foram para algumas regiões específicas do país, né, para que pudessem estudar a localidade, mapear, e tudo isso com o uso da tecnologia. Então, mapeamento por meio da tecnologia dessas pessoas mais vulneráveis, inclusive que nem aparecem em estatísticas oficiais do país, para entender aonde elas estavam, como elas estavam sendo cuidadas, as mães, as que estavam para ter os filhos. E é muito importante esse mapeamento com o uso da tecnologia, porque junto com a saúde pública eles conseguiram achar locais apropriados, com tecnologias apropriadas, para que essas mães pudessem ter seus filhos de forma saudável. Um segundo case bem importante, Laila, foi a formação de profissionais da saúde, aprenderam a usar as tecnologias e os dados, foram para também um outro país da África e fizeram um trabalho de georreferenciamento. Em que sentido? E para mapear o quê? Mapear os centros de saúde
e a distância entre os centros de saúde e as pessoas mais prejudicadas, também vulneráveis, que não têm acesso com facilidade. Eles fizeram esse trabalho, entregaram um planejamento para o Ministério da Saúde e com isso eles conseguiram evoluir, aproximando a necessidade das famílias, das mães, das crianças, né, dos pais, a esses centros mais próximos, ou trazendo esses centros para mais perto da própria comunidade. Isso também foi com tecnologia e mapeamento, e junto com os profissionais da saúde, o que deixa o processo muito mais rico também. E o terceiro é o caso de utilização dos dados para o mapeamento de cidades com epidemias. E aí contaram um caso de uma epidemia como a malária, onde as operadoras de telefonia usaram manchas de dados. As operadoras nunca vão no indivíduo, né? Mas elas conseguem, através de manchas de informação, entender qual é o caminho que as pessoas estão fazendo no seu dia a dia. Com isso, com essas manchas e com esse trabalho preventivo, o país ou a cidade, o município, ele consegue fazer um trabalho preventivo. Então isso é muito interessante e eu acho muito bacana contar que a Claro e o Instituto Claro foram pioneiros no Brasil em fazer esse mesmo trabalho no combate ao Zika vírus, junto com a Unicef. Então nós já fazemos esse trabalho, começou há 2 anos atrás, a gente está numa escala agora de evolução, porque o que é muito importante a gente entender disso tudo, assim, a gente contou aqui 3 casos, mas casos e cases locais. Eu acho que um grande desafio que foi discutido lá e que requer investimento, pesquisa, investigação, curadoria, também é o investimento financeiro, né? Por quê? Porque com esse investimento financeiro, a gente consegue também ganhar escalabilidade. Esse é o grande desafio, né? Como a gente como a gente faz para ter escala e para que essas boas práticas aconteçam também em outros lugares. Então foi um dia, um encontro muito bacana, porque a gente percebe que tem muita gente falando sobre isso, entendendo que isso é relevante e que pode sim fazer diferença na vida das pessoas.